Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja. Deus é bom. E nós temos visto a mão de Deus sobre nós, sobre a igreja. E também agradecer ao Denis e a Paulo, né, que foram os mentores desse evento. E cada vez nós vamos melhorando mais, né? E que nós possamos, eu tenho falado com o pastor, tenho falado com o Denis, nós possamos melhorar mais a nossa divulgação, o evangelismo desse trabalho, porque é um trabalho que no Brasil Deus usa poderosamente filhos convertendo o coração aos pais. Os filhos vêm, os pais trazem, e eles não conhecem o Senhor Jesus, e a partir daí começa uma caminhada. Que Deus abençoe o Denis, a Paula, toda essa equipa que esteve aqui, que participou. Deus é bom. Irmãos, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero agradecer ao pastor Evandro pela oportunidade de compartilhar a palavra de Deus. Agradecer a Deus pela minha família. Eu, Cláudia, Mateus, David, Tiago, estamos bem, graças a Deus. O Mateus está se recuperando de uma operação que fez ontem. Nós amanhã vamos buscá-lo, se assim Deus permitir. Segunda operação no joelho dele. E graças a Deus ele está a se recuperar bem. E também dar as boas-vindas a todos são bem-vindos, não é? Eu, pelo menos, não me percebo de ninguém que esteja aqui a primeira vez. Penso que não. A Jojo já é de casa. Guilherme também, de vez em quando, assim, tira umas férias, mas também é de casa. O Manel nem se fala. O Manel já... Que Deus nos abençoe. Irmãos, foi me dada a incumbência de falar sobre um tema onde muitas das vezes não é muito agradável, mas é necessário. Santidade. E quando eu penso em santidade, não tem como pensar também fazer um paralelo com o pecado. E hoje, infelizmente, em muitas igrejas, de forma geral, errado é falar do que está errado. Errado é chamar o pecado pelo nome. E nós adoramos a Deus e cantamos, poderoso Deus, santo. Falamos aqui que Ele é santo, e nós vemos na palavra que Ele é santo, Ele é justo. E Paulo, ele diz que lava as mãos do povo, porque ele ensinou todo o conselho de Deus. Ele não ensinou só algumas partes que lhe convinha ao povo, mas ele ensinou-lhe todo o conselho de Deus. E nós precisamos, irmãos, ver a Bíblia como um todo. E quando falo em santidade, quando eu falo em pecado, nós olhamos para a palavra de Deus, porque hoje nós estamos muito habituados a olhar para as redes sociais. E quando nós olhamos para as redes sociais, nós vemos a vida dos outros. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na Bíblia, eu estava partilhando ali na escola bíblica, quando eu leio Mateus 5, 6 e 7, eu vejo o quanto eu preciso melhorar. Porque quando nós olhamos para as redes sociais, nós vemos a vida dos outros. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos para a nossa vida. Nós olhamos para dentro. E é isso que é preciso acontecer em nós. E quando eu leio a Bíblia, eu acho muitos erros. Amém? Amém, igreja? Amém. Deus perdoa, irmãos. Eu vejo erros, mas não é na leitura, é em mim. É em mim. Eu vejo muitos erros, mas não é na palavra, mas é em mim. Mas Deus perdoa, Ele é perdoador, graças a Deus. As misericórdias do Senhor renova todas as manhãs. Irmãos, vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Agradeço a Deus pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui, Deus, reunidos em teu nome. Porque tu és o único motivo de nós estarmos aqui. É porque as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nossos irmãos, que nós estamos aqui em comunhão, Pai. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco, ministra nos nossos corações.
Eu creio que o Senhor já ministrou desde a recessão, no louvor, na palavra e no convívio. Continua falando conosco e que tudo seja, Deus, para a honra e glória do teu nome. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus, que tu sejas exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, vamos abrir as Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, dos versículos 6 ao 10. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Estamos todos? Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Minha versão diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele alegrado em ti, e ti será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Então é um texto do Velho Testamento, onde nós vemos a reprovação de Deus para os seus sacerdotes, para os seus líderes, para o povo. E nós vemos o Senhor aqui, nós falamos aqui no versículo 10, uma frase do Senhor nosso Deus muito forte: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendessem debalde o fogo do meu altar. O ritual passou, mas o princípio, ele é eterno. As pessoas, os líderes, eles estavam levando animais imperfeitos para o sacrifício. As pessoas estavam a levar animais que, na altura, segundo a lei do Senhor, não eram dignos de ser queimados no altar de Deus. E, como eu disse, o nosso Deus, ele é eterno, o princípio, ele é eterno, os rituais passaram, mas o princípio é o mesmo até hoje. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo, nós hoje levantamos um altar nos nossos corações, e o que é que nós estamos agregando a esse templo? Naquela altura eram animais imperfeitos, animais com defeitos, mas hoje o que é que nós estamos agregando ao culto ao nosso Deus? Porque hoje, como já foi ministrado no louvor, nós estamos aqui para prestar culto a Deus. Nós estamos aqui para nos humilhar diante de Deus e prestar culto a Deus. Amém? E qual o princípio que é eterno? É o princípio onde a lei dizia que levava-se animais perfeitos, sem defeito, para o sacrifício no altar. Mas não eram isso que aqueles líderes estavam a fazer. Não eram isso que aquele povo estava a fazer. E por isso Deus levanta o profeta Malaquias para repreender o povo no seu erro, no seu pecado. E hoje, irmãos, trazendo para os dias de hoje,
O que é que nós estamos agregando a esse templo que somos nós? O que é que nós estamos agregando a este ajuntamento chamado igreja, chamado corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça? O que é que nós estamos trazendo? O que é que nós estamos trazendo lá de fora para dentro, para esse ajuntamento, para que Deus não falasse hoje, feche as portas, para que não haja o culto? Talvez, irmãos, fofocas, talvez, irmãos, maledicências, talvez, irmãos, falamos mal uns dos outros, falamos mal dos irmãos. Se há um pecado que Deus abomina, é aquela pessoa que ela traz contenda no seio da igreja, no seio dos irmãos. Deus abomina esse pecado. Mas infelizmente, muitas das vezes, é o que acontece no nosso meio. E nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos todos os dias entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, para mortificar a nossa carne, para que nós possamos apresentar um sacrifício santo e agradável ao Senhor. O ritual passou, o princípio é eterno. Circuncisão, quando se fala em circuncisão, o povo era circuncidado. O macho que nascia em Israel no 8º dia era circuncidado. Jesus foi circuncidado, está escrito isso na palavra. Mas Paulo veio dizer, vocês precisam ser circuncisos, não na carne, mas no coração. É muito mais além do que ritual. Nós ministramos hoje na escola bíblica a santidade, que ela vem de dentro para fora. É algo que acontece genuíno em nós. A diferença do evangelho para a religião é exatamente essa. A religião nós trabalhamos, nós nos esforçamos para mostrar algo para as pessoas. O evangelho não. O evangelho, Deus entregou seu Filho, derramou seu precioso sangue para mudar e transformar as nossas vidas. Essa é a diferença da religião para o evangelho. A graça, a tão famosa graça que muitos dizem que é de graça, mas ela não é de graça, ela é pela graça, é diferente. Ela custou um alto preço, um preço de cruz, um preço de sangue. O sangue precioso de Jesus foi vertido naquela cruz em favor de muitos, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje. É pela graça, não é de graça, é pela graça. E a palavra de Deus, ela continua nos exortando até os dias de hoje. Convido a igreja para abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler dos versículos 21 ao 24. O nosso Deus, ele é imutável, ele não muda, não há variações no nosso Deus. E a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 21 ao 24. O irmão que possa ler, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 ao 24. Amém. Amém. Isso é Jesus falando aos seus discípulos, e ele diz que quem se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento, tribunal, que lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno.
Se, pois, ao trazeres a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro perante ao altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. É estranho essas palavras porque nós vivemos dias onde o evangelho é pregado, o evangelho de vitória, onde Deus é nosso mordomo, Ele dá aquilo que nós queremos, Ele dá aquilo que no tempo que nós queremos. E é estranho pregar essas palavras, mas quem falou foi Jesus. E o Senhor, Ele quer que nós, como igreja, estejamos em comunhão. E na questão do dinheiro, dos dízimos, das ofertas, isso para mim já é uma questão ultrapassada. Quando a gente ouve aquelas conversas que o dízimo é coisa do Velho Testamento, que não é do Novo, mas eu vejo o dízimo no Novo Testamento, eu vejo o dízimo nos dias de hoje, eu vejo a oferta nos dias de hoje, através da luz da palavra. Isso para mim já é conversa do passado, e para mostrar que Jesus ele não está interessado no meu dinheiro e no seu dinheiro, nós precisamos entender isso, que o dinheiro é necessário para fazer a obra missionária, porque se hoje a palavra, nós temos um ponto de pregação neste lugar, mas há custos, é por isso que graças a Deus, nós temos aqui um ponto de pregação, e a palavra tem sido pregada com veracidade. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, pastor Evandro, pela visão de missionária, visão de discipulado, aquela visão que mexe conosco, não aquela visão de nós virmos no sábado, ouvirmos aquilo que nós queremos ouvirmos, embora, mas não, um evangelho de discipulado, vida na vida, aquele evangelho que às vezes nos confronta, que ouvimos algo que até não gostamos no momento, mas depois aquilo gera vida em nossas vidas, e glorifica o nome de Deus. Então, quando aquele jovem rico, ele vai seguir Jesus, Jesus fala para ele, olha, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Essa é a preocupação que Jesus tem com o dinheiro. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está tão preocupado, Deus está tão preocupado com o dinheiro, que Ele nos exorta, se algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua, não faça a oferta, por favor, vai se reconciliar com ele, peça perdão, seja perdoado, se reconcilie com seu irmão, depois pega a sua oferta e entregue no altar. Tão preocupado Deus está com o nosso dinheiro. Tão desesperado com o nosso dinheiro Deus está. Irmãos, Deus está preocupado conosco. Deus está preocupado como é que está o meu coração, como é que está o seu coração, como é que está a nossa vida diante dEle, diante das pessoas, nesse mundo lá fora. E muitas das vezes nós pensamos que Deus precisa de nós, Deus não precisa de mim, irmãos. Jesus falou para seus discípulos que se eles não pregassem, as pedras clamariam. Agora, o que cabe a mim e a você é nós decidirmos, nós escolhermos fazer parte daquilo que Deus está a fazer. E porque o amor dele nos constrange. Eu estava a compartilhar na escola bíblica. Alguns irmãos aqui conhecem meu testemunho, a maioria não. Mas porque o amor dele nos constrange. Porque Ele nos tirou daquele tremedal de lama, porque Ele nos tirou daquela vida que não dignificava a ninguém, porque Ele nos tirou daquela vida, uma vida triste, vazia, sem Deus, e trouxe para a sua maravilhosa luz. É essa gratidão, é esse amor que nos impulsiona a servir o Senhor, o reino de Deus. E não a levantar placas de denominações, mas o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus é preciso ser pregado. Perto está o Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele não quer nosso dinheiro, Ele quer o nosso ser por completo, Ele quer a nossa comunhão. E graças a Deus, irmãos, que nós somos pessoas diferentes. Vocês já imaginaram uma igreja só com Cláudio? Que difícil.
Graças a Deus que há Wesley, Denis, Costa, irmão Carlos, pastor Evandro, pastor Jean. Graças a Deus que há pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes, mas estão com um só propósito, olhando para a cruz, seguindo para o alvo, para glorificar a Deus. A palavra de Deus diz na questão dos dons e talentos que Deus distribui segundo lhe apraz. Uns para, outros para que a igreja seja edificada para a glória de Deus. Graças a Deus que nós somos diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus que nós temos Pedros, mas também temos Joões, Joãos, apóstolo do amor. Temos pessoas impulsivas, temos pessoas caladas, temos pessoas que falam, temos pessoas que põem mão às obras, mas tem pessoas que estão orando. Glória a Deus pela diversidade do corpo de Cristo. Irmãos, não queiram ser padrões. Não queiram ser padrões. É um dos piores erros que nós podemos cometer na igreja, é achar que nós somos santos demais e que somos padrões. Deus vai tratar isso em Romanos. Os fortes suportem os fracos. Nós não estamos no mesmo nível de fé. Cada um anda segundo aquilo que Deus tem nos revelado. E aqueles que estão num nível maior, glória a Deus, mas suportem aqueles que não estão. Em amor, em compreensão, exortem, com graça, com amor, falem, conversem, ajudem a pessoa se levantar, a pessoa caminhar, porque é para isso que nós somos chamados, é para isso que nós somos igrejas. O pecado, ele traz consequências, irmãos. Nós somos livres para decidir, para escolher, mas somos escravos da consequência. E para mim, o pecado tem duas consequências muito terríveis, dentre muitas. A primeira é que ele entristece o coração do pai. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Alguém falou, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados, obedientes. Quem é pai e mãe sabe quando o filho obedece, o quão gratificante é. E deixa-me dizer uma coisa, irmãos, o pecado, ele destrói o homem. A falta de perdão, a falta de se acertar com Deus, a falta de se acertar com o irmão, ele destrói o homem. Todos nós conhecemos aquele pecado de Davi. O Salmo 51, ele diz assim, enquanto calei, enquanto ocultei o meu pecado, os meus ossos foram esmagados. A Bíblia não diz, irmãos, que nós vamos ser sarados de falar da vida dos outros ou da vida do irmão, não. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado uns aos outros e orarmos uns com os outros, seremos sarados. A Bíblia diz que se eu confessar o meu pecado, não é apontar o pecado do irmão, seremos sarados. A consequência do pecado, irmãos, ela é triste, ela é penosa. E nós conhecemos a vida de Davi, um homem segundo o seu coração. Ele andou debaixo da graça, colhendo consequência do seu pecado. Em 1 Coríntios, quando eu leio esse texto, o meu coração treme. Vamos abrir, por favor, em 1 Coríntios 11. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 30. Irmãos, e deixa-me dizer, esse texto é muito conhecido. Paulo, que não andou com o Senhor, e ele diz, porque eu recebi do Senhor? Mistério. Paulo teve um encontro com o Senhor. O que é que Paulo viu?
que Paulo ouviu para ele considerar tudo aquilo, todas as riquezas, tudo aquilo que nós damos valor aqui nesse mundo, ele considerou como esterco? Será o que Paulo ouviu? Será o que Paulo ouviu? Um dia nós também vamos ver. Amém? Quem crê? Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi um texto tão famoso no seio da igreja, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Que alegria, irmãos, não é? Nós celebramos a ceia, celebramos a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Mas o texto continua. O texto continua, irmãos, e o meu coração treme quando eu leio isso. A palavra de Deus diz: por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. E aqui há um erro muito grande, muitas das vezes as pessoas se afastam da mesa. Não, não é isso que Paulo quer dizer. Paulo quer dizer: se acerte-se com Deus, acerte-se com seu irmão e participe da ceia. Mas quando não há esse exercício de se examinar e participa da ceia, porque ela é um ato simbólico, mas tem um valor espiritual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O versículo 30 diz, irmãos, aquele versículo que eu acabei de ler agora, que por esta razão há no vosso meio muitos fracos, doentes, e outros dormem. E esse dormir no Senhor, no original, é morreu. Por quê? Por que há muitos fracos, outros doentes e outros dormem? Versículo 29, a resposta: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a tua igreja diante de ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, e tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados como igreja, pela omissão, pelo excesso, pela falta de perdão, pelo problema de relacionamento. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Pai. O Senhor é um Deus que perdoa. Por favor, Deus, perdoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Wesley Denis já queria vir, irmãos. Irmãos, mas há esperança. Há esperança no nome de Jesus. Amém? Há esperança no nome do Senhor Jesus. Há esperança no nome poderoso de Jesus. Há esperança. Palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Algo tremendo, irmãos. Falamos do Novo Testamento. Mas o plano de Deus, ele sempre teve implícito na Bíblia, a comunhão com o homem, o perdão. Mas, irmãos, olha o que diz o profeta no versículo 57, versículo 15, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime,
que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Olha aí que maravilha. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? A esperança em Jesus. Esse Deus que é santo, alto, sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas também habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Amém? Glória a Deus! Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado na sua presença. Deus, Ele não quer orações bonitas. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração dilacerado, que se derrama na sua presença e pede perdão. Esse é o nosso Deus. Rodrigo, por favor, projeta Romanos, carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amem a Deus, façam o que vocês quiserem, mas amem a Deus. Cláudio, que heresia! Não, irmãos. Alguém perguntou assim, o crente pode pecar? Pode, mas eu decido que eu não quero. Porque eu amo Jesus. Eu amo o meu Senhor. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Nem tudo é lícito. Eu decido não fazer, mas eu posso fazer, mas eu decido não fazer, porque eu amo Jesus. E a carta aos Romanos, o texto que nós lemos, Deus diz, Ele dá-nos poder para vencer o pecado. Muitos se escondem naquela questão do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo vai dizer isso em Romanos, de modo nenhum. Não vamos pecar muito para a graça superabundar no nosso meio, de modo nenhum. Nosso Deus é santo, irmãos. 1 Pedro 2,9, um texto muito conhecido no seio da igreja. E nós precisamos crer, irmãos, nestas palavras do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que bênção! Nós somos raça eleita, geração, como é que diz? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode nos tirar da sua mão, está lá em Romanos, nem potestade, nem anjos, nem demônios, ninguém nos tira da sua mão. A palavra de Deus diz em Efésios que nós somos selados no Espírito Santo. Há uma linha, irmãos, eu respeito, pronto, que diz que, enfim, que perde a salvação, eu não creio. Eu não creio que hoje o crente está no céu, amanhã está no inferno, eu não creio nisso. Eu creio na obra salvífica de Jesus, uma vez só pela vida do crente. Agora, o que talvez exista é falsa conversão. Às vezes a pessoa está com o pé na igreja, mas está com a vida lá no mundo. Isso aí talvez sim.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele não tem comunhão com o pecado, com o profano. Então, quando o crente que é cheio do Espírito Santo peca, ele se arrepende, ele é levado ao arrependimento e se volta para Deus. Como o pastor Evandro tem nos ensinado. Caiu, pede perdão, levanta e vamos avançar. Amém? Nação santa, irmãos. Irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Nós precisamos renovar nossa mente, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, nós precisamos renovar nossa mente, por favor, em nome de Jesus. Cuidado com o que a gente fala. Libera a palavra de vida, libera a palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Fale coisas boas sobre você. Fale aquilo que a Bíblia diz sobre você. Fale para você, ponha-se de frente ao espelho. O que a Bíblia diz acerca de você, fale, proclame, declare. Paulo, quando escreve as cartas às igrejas, ele não diz assim, olha, aos pecadores de Éfeso, aos pecadores de A, de B ou de C. Não, ele diz aos santos que estão em Éfeso. Porque o Cláudio, ele não é santo pelas suas obras, pelo que ele faz ou deixa de fazer. Nós somos santificados pelo sacrifício de Jesus. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. E nós precisamos crer nisso. E é por isso que Paulo escreve a carta às igrejas e chama a igreja aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. Porque se nós colocarmos na cabeça, irmãos, que nós somos pecadores, nós vamos passar a vida a pecar, e nós vamos pedir perdão, e Deus vai perdoar, nós vamos cair nesse ciclo vicioso. E não é isso que Deus diz. A Bíblia diz que nós somos santos, que de vez em quando pisa na bola, de vez em quando peca. E João dá a receita: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, peçam perdão, voltem-se para Deus. Esse é o nosso Jesus, é o Jesus da segunda oportunidade, é o Jesus que restaurou a vida de Pedro. Irmãos, quando Jesus aparece ressurreto, Pedro cai na água, a Bíblia diz que ele estava nu. Pedro parou o relógio. Quando Jesus aparece, quando ele dá por ela que é Jesus, é o mestre, ele lembra do que ele tinha feito. A mente dele deu um nó, ele pula na água, ele nem queria ver. Jesus vem restaurar a vida daquele homem, ele abre a boca, 3.000 pessoas são convertidas. Irmãos, nós servimos o Deus da segunda oportunidade, o Deus que perdoa, mas Ele perdoa para nós vivermos uma vida em santidade, porque Ele é santo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Uma vida separada para Deus, uma vida consagrada para Deus. Consagre, músicos, consagre o seu instrumento, cantores, a sua voz. Seja o que for que Deus tem te usado, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. Não faça para o mundo, não se misture com as coisas do mundo. Vá para o meio de pecadores, pregue o Evangelho, resgate o perdido, mas influencie ele, não seja influenciado por ele. Nós não podemos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja, mas as coisas da igreja que tem que alcançar o mundo. Nós precisamos ir lá para fora com a autoridade e a unção de Deus. Que dias terríveis que estamos vivendo, onde parece que a igreja tem que ser moldada ao mundo, o jovem precisa de estratégia. Irmãos, Daniel era jovem, ele foi para a Babilônia, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E não foi a Babilônia que influenciou Daniel, foi Daniel que influenciou a Babilônia, não foi o Egito que influenciou José, foi o José que influenciou o Egito. Homens cheios do Espírito Santo. José, ele aguentou o processo, irmãos, isso é lindo. Quando eu penso na história de José, irmãos, eu compartilhei na escola bíblica, José, ele aguentou o processo, ele viveu o propósito, mas mesmo assim ele ainda vacilou e pediu alguém para se lembrar dele, mas Deus é tão bom que essa pessoa se esqueceu dele, porque senão ele não ia ser governador, ia ser padeiro. Olha que bênção! Provérbios, irmãos, nós fazemos muitos planos, mas o Senhor dirige os passos.
Que venha o reino de Deus sobre nós, que venha o reino de Deus sobre a igreja. Eu estou olhando aqui para o Denis e para a Paula, é isso, Denis, é aquilo que você ministrou no louvor. A sua vida não é guiada por chefe, patrão, a Euribor, pela cotação do dólar, a tua vida é guiada pelo Senhor. Continua nesse caminho, confiando, descansando, o Senhor vai cuidar de vocês. E se houver algum imprevisto, nós estamos cá, igreja. Amém? Amanhã pode ser eu, irmãos. Eu já precisei da igreja. Nós às vezes queremos passar uma imagem de super perfeitos, de super-heróis. Super-heróis é Jesus, irmãos. Nós ouvimos aqui a canção. Ele é que é o super-herói da história. Ele é que é o herói da Bíblia. Ele é que é o herói das nossas vidas. Não é Moisés, não é Davi, não é Arão. São homens de Deus que nós devemos aprender com eles, lições com eles. Mas o herói da Bíblia é Jesus. É o autor e salvador e consumador da nossa fé. É aquele que vai nos levar para o céu. Então, irmãos, por favor, independente das circunstâncias, pegue na mão de Jesus e continue seguindo para o alvo. Até o dia bendito, até o dia que Ele descerá nas nuvens com seus anjos para buscar a sua igreja. Amém? Irmãos, e para finalizar, Rodrigo, pode colocar aí 1 Tessalonicenses 4:7, por favor. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 1 Pedro 1,16, Rodrigo, por favor. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Convido o Ministério de Louvor a vir aqui na frente. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude a caminhar essa vida de santidade, essa vida agradável ao Senhor, porque Ele tem nos chamado para uma vida santa. E mesmo Ele deu poder para nós vencermos o pecado. Amém? Então, apoiem-se na rocha, que é Jesus, e vivam uma vida de santidade. Vivam uma vida reta diante do Senhor. E viver uma vida reta do Senhor não é uma vida perfeita. Não é isso. Perfeito nós vamos ser quando Ele voltar e buscar a sua igreja. Mas nos esforcemos para andar em comunhão com os irmãos. Nos esforcemos para ter comunhão e intimidade com esse Pai maravilhoso, que está sempre pronto para nos perdoar. Amém? Coloquem a confiança de vocês em Deus. Amém? Glória a Deus.